O Visão Parlamentar de hoje, a nossa entrevista é com o deputado Amarildo Cruz, deputado que compõe a base de oposição na Casa de Leis, a base do PT. Ele foi o presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito que investigou a saúde de Mato Grosso do Sul. Deputado, vamos começar falando de um projeto de resolução que o senhor conseguiu aprovar, que é o que acaba com o voto secreto para indicar nomes a compor o Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul. Já era um desejo de uma outra legislação que o senhor participou, mas o senhor conseguiu aprovar. Por que, deputado? E por que só agora conseguiu aprovar essa matéria? Qual a necessidade de transparência na indicação desses nomes? Eu frequento o parlamento aqui já faz muito tempo. Eu ainda presidente do Sindicato dos Agentes Tributários Estaduais, no final da década de 80 ainda. Eu vinha muito à Assembleia, acompanhava o trabalho legislativo, até para poder cuidar das coisas de interesse da categoria que eu representava e também por um interesse natural, político. Eu sempre gostei de política, de exercer minha cidadania, de acompanhar as coisas que acontecem no meu estado, no meu país. E nada melhor que aqui em Campo Grande, a Assembleia, onde muita coisa acontece e passa por aqui. E eu ficava inconformado. Tem alguns deputados que são deputados ainda hoje, e que a gente conversa aqui na Assembleia, e sempre eu brinco e falo isso com eles, né? Olha, antes de ser deputado eu vinha muito aqui, frequentava e eu via algumas coisas, e uma das que mais me chamavam a atenção era, eventualmente, aconteciam umas votações aqui, se colocava aquela cabine ali, os funcionários desciam com uma cabine ali, colocavam ela ali no plenário para que os deputados pudessem ir ali dentro, secretamente escolher os membros da mesa diretora ou votar pela indicação dos nomes a ocuparem o cargo de conselheiros do Tribunal de Contas, ou algumas outras situações que eram previstas no antigo regimento, né? Em 2007, 2008, se eu não me engano, nós conseguimos mudar uma parte disso, já alterando o regimento, e foi mantido o voto secreto para a concessão de título honorífico, para a escolha dos membros do Tribunal de Contas e também para a escolha de alguns cargos do Executivo que teriam que ser aprovados aqui pela Casa. Ao retomar o mandato no início desse ano, eu percebi que ainda ficou essa parte no regimento, mantendo o voto secreto para algumas situações que, no meu entender, não cabia. Há muito tempo que o meu pensamento, desde o primeiro momento que vi o voto secreto acontecendo nessa Casa, era de que não tem nada que justifique, nenhuma situação justifica, na minha opinião, um voto secreto. Nenhuma. Alguns deputados advogavam que, olha, é necessário ter o voto secreto para, por exemplo, para a escolha do conselheiro do Tribunal de Contas, porque, eventualmente, se você vota contra algum conselheiro que, de repente, ele é aprovado pelo restante dos deputados, pode ser que tenha algum tipo de revanchismo ou coisa desse tipo. E aí? Se tiver revanchismo ou não tiver alguma coisa, isso não justifica que tenha que votar secretamente. Você foi eleito para fazer as coisas com transparência. Acho que tem que ter transparência e os eleitores serem informados da sua postura. Esse, na verdade, acho que é o princípio que tem que ser consagrado, o mais importante de todos. As pessoas terem o direito de saber o que está fazendo aquela pessoa que ela confiou o seu voto, em quem ela confiou o seu voto. Então, eu acho que isso é extremamente importante. Retornando agora, conseguir apresentar um projeto de resolução, alterando o regimento nesse sentido, extinguindo o voto secreto não acontecer mais em nenhuma situação, né? E apresentei isso em julho desse ano. E, graças a Deus, em julho já tinha um clima dentro da Casa mais favorável à aprovação desse projeto.
em função de uma série de acontecimentos. Um deles foi as manifestações que tomaram conta das ruas do Brasil e de Campo Grande, do Mato Grosso do Sul, em junho, que eu acho que foi extremamente importante. Mostrou o poder que o povo tem, poder de ir às ruas, de colocar seu posicionamento, de poder cobrar. Isso ajudou muito a nós, aqueles que pelo menos têm a vontade de fazer mandatos sérios, comprometidos, trazer grandes discussões para o parlamento e poder aprovar projetos como esse, que eu acho que, extinguindo de vez o voto secreto, nós estamos dando um passo importante. Nesse momento, o Congresso Nacional ainda não extinguiu com o voto secreto no Congresso Nacional. Estão discutindo, tanto na Câmara quanto no Senado, a manutenção, em alguns casos, de voto secreto e tal. Aqui nós já extinguimos. Então, eu acho que é um avanço. E eu tenho orgulho de poder ter sido deputado que apresentou essa proposição. Até porque lá, há 25 anos atrás, vendo isso, era uma das coisas que me chamava a atenção e consegui, através de uma ação parlamentar, extinguir com isso. Acho que me orgulho de poder ter ajudado ao processo legislativo democrático ter mais transparência. Deputado, já falando de um resultado da CPI, como o senhor falou em transparências, vamos falar sobre uma lei que conseguiu aprovar, que é quanto à transparência aos hospitais, que obriga as unidades de saúde de Mato Grosso do Sul deixar claro e visível o nome dos plantonistas, dos médicos plantonistas. Nome, CRM, função, até foto. Deputado, é uma maneira da população acabar tendo uma forma prática de controlar quem são esses médicos de plantões, se estão cumprindo o seu horário, como surgiu, como é que o senhor teve a necessidade de elaborar essa proposta, como o senhor viu a necessidade enquanto a CPI se estendia na casa e conseguia aprovar uma matéria dessa natureza? Sem dúvida, você sabe que ao começar os trabalhos da CPI em maio desse ano, CPI da Saúde, aqui da Assembleia Legislativa, eu na condição de membro, de presidente dessa comissão, nós nos aprofundamos nesse processo de verificar como anda a gestão da saúde como um todo aqui no Mato Grosso do Sul. E nós percebemos que um dos principais problemas existentes é exatamente o não cumprimento por parte dos médicos dos plantões aos quais eles têm que cumprir. O médico assina um contrato com o gestor público municipal, se comprometendo a fazer 6 ou 8 horas, dependendo do tipo de contrato que ele faz, atender a população nesse horário, durante esse período. E o que a gente verifica na prática é que uma boa parte deles não cumprem esse horário. Então, eu acho que um mecanismo extremamente eficaz é o controle social. São as pessoas poderem fiscalizar, poderem saber, poderem acompanhar efetivamente se isso está acontecendo. E a lei foi uma forma que eu achei de poder dar mais esse instrumento para a população aumentar esse controle social. Acho que é uma contribuição, inclusive, que interessa ao bom médico. Falei isso para o presidente do Conselho Regional de Medicina do Mato Grosso do Sul. Falei, olha, essa lei ela vem ajudar, vem fortalecer e valorizar o bom médico. O bom médico é aquele que cumpre o plantão, faz as suas 8 horas lá na unidade para onde ele está contratado para prestar o serviço, ele não tem nenhum óbice, nenhum problema em colocar ali uma foto com seu rosto, com o número do CRM, com a sua especialidade, com o seu nome. Não tem problema nenhum, ele está trabalhando, qual que é o problema? E as pessoas também têm segurança de saber, chegando na unidade, se seu médico de confiança está lá, o que ele está fazendo, se ele está até o final do horário. E se eventualmente ele não tiver, ela vai ter um telefone para poder entrar em contato, ela vai poder fazer esse reclame junto ao Ministério Público, e fazendo isso ela vai dar uma grande contribuição para que o gestor possa acompanhar efetivamente quem está prestando serviço, quem está cumprindo o seu plantão e quem não está. Para que a gente não chegue a situações como nós vimos aqui em Campo Grande, segundo levantamentos feitos pela Prefeitura, de que nós tivemos aqui
durante algum período, vários médicos que receberam, inclusive, estão sofrendo ações para poder devolverem esses recursos, mas receberam por 4, 5, tem médico que chegou a receber 6 anos sem praticamente ter trabalhado. Tem médicos que têm durante um ano 3, 4, 5, no máximo 6 plantões feitos durante um ano inteiro e recebeu o ano inteiro o seu salário total, o seu salário integral. Então, essa lei, com certeza, ela ajuda a inibir ocorrências como essa. Nós vamos para o intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta para saber sobre os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito que investigou os repasses da saúde de Mato Grosso do Sul. No Brasil, milhões de crianças abandonam as escolas para trabalhar nas ruas. Muitas vezes, obrigadas pela própria família ou por exploradores. Algumas adoecem e até morrem. Trabalho infantil não é legal. Uma campanha do Ministério Público do Trabalho. Nós voltamos à entrevista que você continua a acompanhar com o deputado Amarildo Cruz, do PT, que foi o presidente da CPI da Saúde aqui na casa. Deputado, quando o senhor assumiu esse papel de ser o presidente da CPI, o senhor sabia o trabalho que daria depois que Mato Grosso do Sul foi manchete, aí a imprensa acabou por divulgar algumas possíveis irregularidades e erros médicos quanto aos repasses da saúde, tanto da União quanto do governo do Estado, privatização de alguns setores, contratos, enfim. A CPI teve elencado vários desafios pela frente, que era colocar num relatório final algumas responsabilidades, sugerir formas de resolver alguns problemas e acabar por entregar esse relatório para muitas instituições que têm o papel de agora cobrar alguns resultados que a CPI apontou. E o senhor, quando assumiu a presidência, sabia o tamanho da responsabilidade, o trabalho que ela daria. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho desse trabalho e do relatório, do voto em separado que o senhor acabou por entregar do relatório final. Uma noção bem real do tamanho da responsabilidade, né? Sabia que eu estava entrando numa seara que a Assembleia Legislativa do Estado nunca tinha entrado, nunca houve uma CPI da saúde aqui no Estado. Sabia dos interesses que estavam colocados, das pessoas envolvidas, sabia dos problemas que eu poderia ter desde o início. Com o resultado da CPI, o descontentamento que com certeza iria gerar em algumas pessoas, mas me propus a fazer um trabalho sério. Me propus a me dedicar, a poder dar minha contribuição nesse levantamento que seria feito. Não tinha a dimensão exata do volume de trabalho e da abrangência, né, dos problemas, do tamanho dos problemas e das irregularidades que tinham na gestão da saúde. Mas durante 6 meses, na medida em que nós fomos trabalhando, na medida em que nós fomos aprofundando as investigações, nós fomos abrindo um mar de possibilidades e de conhecimento sobre tudo que está acontecendo e que aconteceu na gestão da saúde no nosso Estado. O que eu posso te assegurar que se nesse momento fosse 6 meses atrás, antes de ter iniciado a CPI, eu estaria novamente defendendo a abertura da CPI. Acho que a CPI foi extremamente importante para o nosso Estado. Primeiro porque no decorrer dela, mesmo antes, né, do seu final, muita coisa positiva, no meu ponto de vista, aconteceu em função dela estar funcionando, dela ter sido instalada. Você percebeu que depois que a CPI foi instalada, alguns gestores mudaram no Estado.
gestores da saúde, seja no plano estadual, seja gestores de municípios, gestores de unidades hospitalares importantes do nosso estado. Houve troca de gestores, sinalizando claramente que essa mudança foi em função de irregularidades que foram detectadas. Nós tivemos também mudança na condução, em alguns setores na condução da política da saúde no nosso estado. Foram instaladas comissões de revisão de contratos, foram mudados alguns procedimentos na relação das prefeituras, principalmente do governo do estado, com as unidades hospitalares, principalmente aqui em Campo Grande. O governo do estado se sensibilizou e ajudou a resolver alguns problemas de financiamento, colocando mais dinheiro na saúde. Haja visto o exemplo aqui da Santa Casa, onde se disponibilizou a aportar mais de 60 milhões de reais para poder ajudar problemas de dívida, inclusive, que a Santa Casa tem. Várias obras que estavam até então paradas, como as UPAs aqui em Campo Grande, principalmente a das Moreninhas, foram retomadas em função de pressões que nós fizemos da CPI, porque constatamos durante as nossas visitas e averiguações que tínhamos também esse problema de algumas obras que estavam paradas, que precisavam ser retomadas. Acho que a CPI contribuiu nesse aspecto, mas mais do que isso, independente do resultado final, que é o relatório, né, que é um capítulo à parte, até porque o relatório oficial foi feito, elaborado, mas teve probleminhas. Eu, particularmente, tive divergência no relatório final, tanto que fiz um voto em separado. Independente do relatório, tudo que foi levantado, nós temos hoje um acervo com mais de 70 mil documentos que foram analisados pela comissão e que estão à disposição da população. Esse acervo de documentos, ele é riquíssimo, ele mostra a realidade da gestão da saúde no nosso estado nesse momento. Aí você tem contratos, você tem ofícios, você tem requerimentos, você tem ordem de serviços, você tem notas fiscais, você tem planilhas de controle, você tem diversos tipos de documentos que nos dão uma radiografia bem clara de como acontece na prática a gestão da saúde no Mato Grosso do Sul. Essa documentação toda explica um monte de coisa, de irregularidade em relação a coisas que funcionam e de irregularidades, principalmente, em relação a muita coisa que não funciona. Porque nós detectamos, nessa investigação que nós fizemos, que nós temos problemas de financiamento da saúde. Inclusive, constou no relatório oficial a necessidade da União aportar mais recursos para a saúde no nosso estado. E no Brasil, acho que de uma maneira geral. Você sabe que o município ele tem a obrigação constitucional de aportar no mínimo 15% da sua receita com saúde. O estado a obrigação de aportar no mínimo 12% com saúde, mas a União não tem esse percentual fixado, embora seja aquela que mais coloca recursos na saúde de longe. Se você analisar e pegar os recursos do SUS, de Campo Grande, de Mato Grosso do Sul, de qualquer outro município, você vai ver que ali a composição dos recursos do SUS, você vai ter uma fatia do município, uma fatia do estado, e você vai ter uma fatia imensa da União. Mas a União é a que mais arrecada, e ela realmente é a que tem que colocar mais recursos. E nós defendemos no relatório o chamado Saúde Mais 10, que é um movimento que tem nacionalmente defendido por vários setores, que a União vincule a sua obrigação a 10% da sua receita bruta ser vinculada diretamente aos gastos com saúde. Então, isso tudo foi levantado, detectado, mostrado. Nós temos essa documentação vasta. Com esse relatório que foi entregue agora, nós levamos ao Ministério Público Federal, ao Ministério Público Estadual, para tomar providências naquilo onde nós apontamos que existe irregularidades. E nós também levamos para os gestores públicos, através desse relatório final, sugestões de mudança no sistema de gestão, para você inibir malversação de recursos públicos e para você mudar procedimentos no sentido de melhorar a qualidade do atendimento. E outras questões que nós detectamos, por exemplo, se referente ao atendimento. Dentro do nosso estado, muitos municípios que não têm médicos. Essa realidade nacional que o governo federal atacou através do programa Mais Médicos, contempla muitos municípios do Mato Grosso do Sul. Nós chegamos
a investigar municípios em que existe um médico que é um clínico geral que dá plantão durante 2, no máximo 3 dias da semana naquele município, ou seja, e é município com 10, com 15, com 20 mil habitantes. Ou seja, você tem que escolher o dia para você ficar doente. Tem que ser, coincidentemente, no dia que o médico está lá. Se você ficar doente no dia que o médico não está lá, é o caos. E é essa situação que agora, acho que de uma forma, pelo menos é uma alternativa, né, mas de uma forma providencial, o governo federal tomou uma decisão e tem surtido efeito, porque a gente tem percebido que os médicos brasileiros e os médicos estrangeiros que aderiram ao programa Mais Médicos estão se deslocando para essas regiões. É inadmissível que nós, um país continental como o Brasil, né, com o tamanho que nós temos, mas nós ter a cobertura da saúde é um bem sagrado, um direito sagrado, que qualquer um de nós temos que ter alcance. Aliás, é isso que preconiza o SUS. Você sabe que o Sistema Único de Saúde brasileiro é um dos mais avançados do mundo, né? O Brasil é o único país no mundo com mais de 100 milhões de habitantes que tem um sistema universal de saúde, ou seja, saúde gratuita e de qualidade acessível a todos os brasileiros, independente da sua condição econômica. Na teoria é muito bonito, e foi isso que quis o legislador quando criou o SUS em 1988, na promulgação da Constituição Federal de 88. Colocar isso em prática é um desafio. É um desafio porque, na verdade, você tem que ter um sistema de gestão eficiente. O SUS, na teoria, ele é perfeito. Ele é tão bom que ele é copiado por outros países. Os Estados Unidos estão tentando fazer lá um plano que não chega nem a ser a metade do que é o SUS. E o país praticamente parou esses tempos. Os Estados Unidos parou em função de que o Congresso parou, trancou sua pauta, parou o país, porque existe um boicote ao plano de saúde enviado ao Congresso pelo presidente Obama, que não chega a ser 30% do que é o SUS. Lá estão, na verdade, abrindo a possibilidade de ampliar o atendimento e o setor público poder estar atendendo as pessoas que têm um rendimento menor. Lá nos Estados Unidos ainda prevalece a medicina, ela é só privada, né? O que na verdade está tentando fazer com que o poder público dê conta de pelo menos parte da demanda da saúde lá nos Estados Unidos. E eles estão lá com todas essas dificuldades para poder aprovar um meio SUS, vamos dizer, dessa maneira. Aqui não, aqui nós temos um projeto extremamente arrojado, importante, enfim, mas que na teoria é bonito demais, mas que na prática sofre os boicotes dos gestores, das pessoas, daqueles que colocam o interesse privado acima do interesse público. Essa é uma questão que nós detectamos durante o levantamento aqui, que nós fizemos da CPI. A saúde no Mato Grosso do Sul, ela está sendo privatizada. Você vê que a evolução dos contratos de serviços terceirizados nas unidades de saúde de 2008 para cá, que foi o período que nós investigamos, eles na sua totalidade aumentaram. São raros as unidades de saúde no estado que os contratos, as terceirizações de serviços que tinha em 2008 ou diminuíram ou se mantiveram no mesmo nível. Na imensa maioria eles aumentaram. Chega ao ponto de unidades de saúde que 5 anos atrás tinha um X de contratos terceirizados, 5 anos depois chega a ter 3 vezes mais do que aquilo que existia anteriormente. Então, existe uma forte tendência de privatização dos serviços da saúde. Esse é um dos problemas que nós detectamos na CPI e que o governo, de uma maneira geral, o principal gestor, seja o governo federal, o governo estadual ou o governo municipal, tem que ter respostas para isso. Porque o que diz a Constituição é que a saúde privada ela pode ser complementar ao Sistema Único de Saúde.
Ela pode ser complementar, ela não pode ser o principal. O principal é o próprio sistema público de saúde de qualidade e acessível a todos os brasileiros. Então, nós precisamos lutar pelo fortalecimento do SUS. O SUS interessa a todos nós brasileiros, todos nós temos que defender o Sistema Único de Saúde, porque ele, na prática, acontecendo como é definido na teoria, significa nós darmos qualidade e dignidade para todos os brasileiros, independente da sua condição econômica. Deputado, eu sei que o ano que vem é um ano eleitoral, mas para encerrar eu queria que o senhor falasse dos desafios de 2014. Apesar de ter uma eleição aí pela frente, o que a população de Mato Grosso do Sul pode esperar? Qual é o foco do trabalho do ano que vem? Muita determinação, né? Muita garra, muita vontade, muita dedicação. Eu não sei fazer as coisas pela metade. Ou eu faço com muita intensidade ou eu não faço. E política e o mandato é dessa maneira que eu faço, eu me entrego. Então, com certeza, vai ser um ano que a gente vai estar viajando muito, conversando muito com as pessoas, debatendo grandes temas, apresentando grandes projetos, fazendo da tribuna aqui um ponto de... Eu sou um dos deputados que mais usa essa tribuna aqui da Assembleia. Me sinto bem na tribuna. Acho que é o espaço que eu consigo defender as coisas que eu acredito, as coisas com as quais sou comprometido, que me movem, que me dão energia e vontade de ter uma ação parlamentar para efetivamente fazer com que essas coisas aconteçam. Eu acho isso instigante dentro do parlamento. E eu vou continuar com certeza, a partir do início do próximo ano já, esse debate da saúde, eu tenho certeza que ele vai se arrastar. Nós vamos ter que continuar acompanhando aqui quais são as providências que o Ministério Público Estadual e Federal, o DENASUS, a CGU está tomando com relação a todo o levantamento que nós fizemos. Eu acho que a CPI se encerrou aqui na casa, mas não se encerrou a discussão sobre o modelo de saúde que nós queremos e as providências que nós precisamos tomar para tornar o modelo de saúde mais eficiente. Eu vou continuar essa minha luta, essa minha dedicação acerca da questão da saúde, buscando dar a minha contribuição para que esse sistema melhore. Vou continuar fiscalizando e cobrando a questão da aplicação da lei que nós aprovamos aqui na Assembleia. Eu quero andar e ver acontecendo essa lei em todas as unidades de saúde do Mato Grosso do Sul. Colocado lá o nome dos médicos, com o seu nome, sua especialidade, número do CRM, enfim. Vamos continuar a fazer o acompanhamento para que isso efetivamente não fique no papel. E vou continuar a minha dedicação, a minha militância, principalmente em cima das coisas que eu sempre defendi e defendo cada vez mais, com mais ênfase e com mais convencimento, que é a questão ambiental, a questão da dignidade, acesso à moradia, né, principalmente a população mais carente, fortalecendo as políticas públicas que implementem cada vez mais distribuição de renda e condições melhores de vida para todos os sul-mato-grossenses. E essas questões são fundamentais. A minha militância, né, pela promoção da igualdade racial, continuo com a mesma determinação, com o mesmo entendimento, convicto de que estou fazendo o meu papel e ajudando a trazer à tona essa discussão a respeito dessas questões, para que a gente possa, ao discuti-las, buscar efetivamente fazer uma reflexão de como que é o nosso comportamento em sociedade, respeitando as diferenças, para que a gente possa caminhar, se desenvolver com mais harmonia. Agora um pouco mais inspirado ainda, né, com a morte do Mandela, uma referência no mundo inteiro nessa questão principalmente, eu acho que é uma reflexão e um exemplo que fica, que nos inspira, não só para a questão da luta pela democracia racial, mas pela perseverança e por acreditar que é possível. Você lutar, você mostrar que tem um caminho diferente, você mostrar com exemplos, com dedicação, que vale a pena você fazer a boa política e a boa militância, para que a gente possa melhorar a qualidade da política e, consequentemente, a qualidade de vida, que é isso, que o fundamento e a motivação que nós todos temos quando nos tornamos homem público.
Muito obrigada, deputado, e que os propósitos aí sejam alcançados para o bem da população de Mato Grosso do Sul. Obrigado a você, Glaucia. Bom trabalho para todos nós. Nós ficamos por aqui. O Visão Parlamentar de hoje foi com o deputado Amarildo Cruz, do PT, que foi o presidente da Comissão Parlamentar de Inquéritos da Saúde de Mato Grosso do Sul. Nós ficamos por aqui para mais notícias sobre o seu parlamentar, sobre o deputado Amarildo Cruz. Você pode acompanhar no portal da Casa de Leis, que é www.al.ms.gov.br. A gente se encontra na próxima entrevista com outro parlamentar. Até lá.